Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal, para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje, nessa segunda-feira, dia 5 de setembro de 2022, onde estamos vivenciando a 23ª semana do Tempo Comum, a liturgia propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, e a fim de terem motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: Eu vos pergunto em dia de sábado: o que é permitido fazer, o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando o olhar sobre todos, Jesus disse ao homem: Estende a mão. O homem assim o fez e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si o que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, dando início então a essa 23ª semana do Tempo Comum, nós temos a oportunidade de mais uma vez deixar-nos iluminar pela Palavra de Deus, onde hoje Jesus continua então agindo, anunciando o reino de Deus, ensinando as pessoas, e as pessoas vão então se aproximando cada vez mais dele, tamanha multidão, que tudo isso então ocasiona o quê? Desperta um sentimento entre os fariseus e as autoridades religiosas da época, e é um sentimento que infelizmente se faz presente na vida de tantos e tantos irmãos, o sentimento da inveja, do ciúme. E é por isso que então Jesus, ele observa e ali, no meio da multidão, há um homem com a mão seca. E essa mão seca, meus queridos amados irmãos, é uma mão que, e a mão para a cultura judaica, é justamente onde as pessoas podem colocar em prática as suas atitudes. É o agir do ser humano. Então, esse ser humano com a mão seca é impedido de poder agir, de fazer a diferença, de se converter, de mudar de vida. Tudo isso por influência de pessoas que, ao invés de se apoderar, né, da religião para poder ocasionar a oportunidade das pessoas novamente restabelecer a sua esperança e principalmente a sua fé, fazem e desempenham o papel justamente contrário a tudo isso. Ou seja, dão um contra-testemunho. E é justamente essa causa de que as pessoas, então, estão cada vez mais se aproximando de Jesus e se afastando das autoridades religiosas da época. Justamente por esse motivo. Porque Jesus, ao invés de ficar somente falando, ele também age. Ele faz, ele realiza as curas, prodígios, milagres. E ali então, esse homem da mão seca, Jesus observando tudo aquilo que está por vir naquela sinagoga, ele convida o homem da mão seca a ficar de pé e pergunta: Ora, num dia de sábado, o que é permitido fazer? Ajudar uma pessoa, restabelecer novamente a oportunidade de poder então ali retomar o convívio junto com as pessoas ou deixar que ela morra simplesmente? E ali, é claro, esse questionamento, eles sabem a resposta, mas não vão dar a resposta porque senão vão dar crédito a Jesus. E isso seria ruim para eles. Mas Jesus, que não está nem aí pelos sentimentos, pensamentos deles, faz aquilo que ele deve fazer. E assim também, meus queridos amados irmãos, nos dias de hoje, acontece com muitos de nós que buscamos então viver a vontade de Deus, fazer a vontade dele. E não podemos então deixar, porque muitas pessoas ainda no dia de hoje querem silenciar, querem calar a voz daqueles que buscam viver a radicalidade do Evangelho. Eu não sei, com certeza você tem uma história de perseguição, tem uma história de alguém então que
falou mal de você por uma atitude benéfica que você fez em prol da comunidade, em prol de alguém que o Senhor então possibilitou. E assim não era diferente com Jesus. A primeira leitura de hoje também, aproveitando a oportunidade, Paulo também escreve aos Coríntios. E olha que interessante, entre a comunidade de Corinto havia então uma pessoa que ali então ele tomou a sua madrasta como esposa, como mulher. Ou seja, viveu um relacionamento com a mulher do seu pai. E isso então estava ocasionando o quê? Muita conversa, muitos conflitos, por quê? Porque dentro da comunidade isso acontecia e ninguém dizia nada. Ora, a resposta é óbvia, porque infelizmente muitas pessoas não queriam então ali se manchar, não queriam ali promover uma discórdia com, ainda mais com uma família. Mas com isso, o que acontece? O pecado vai crescendo e vai então transparecendo diante da comunidade. E isso não é bom para ninguém, principalmente para a comunidade de fé, que então, ao invés de viver a vontade do Senhor, dá um contra-testemunho de fé. E assim então, meus queridos amados irmãos, Jesus ele realiza a cura daquele homem, devolve a ele a oportunidade de mais uma vez escrever uma nova história na sua vida. Mas qual a atitude dos fariseus e as autoridades religiosas da época? Ficam enfurecidos e tramam como vão então ali silenciar, vão afastar Jesus do seu convívio, porque está impedindo de que eles possam permanecer no poder, de transparecer e usufruir daquilo que a religião estava lhes favorecendo. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos então pedir hoje a graça de Deus, de podermos então, iluminados por essa palavra, de vencer todo o sentimento de inveja, de egoísmo, de ganância, de ciúmes, que porventura pode ter ocupado o lugar da nossa vida. É tempo de poder então nos converter, de mudar de vida, iluminados pela palavra do Senhor, para que assim então o pecado não venha crescer na comunidade, que nós ao olharmos as coisas erradas, que nós possamos apontar, porque somos profetas e devemos denunciar todo e qualquer tipo de injustiça, principalmente entre irmãos na comunidade, entre nossas famílias. Que Maria Santíssima, ela que é a mãe da palavra, que ela nos ajude a podermos então colocar em prática e vivenciarmos tudo aquilo que seu Filho pede e ensina a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela sua presença, sua companhia, e peço a você que compartilhe e divulgue nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, compartilhe para que o canal possa crescer e assim atinja outros corações que também necessitam ser iluminados pela palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero e conto com você. Até lá.